Então o CREAS 2 é quem vai ficar responsável por grande parte dessas questões, de garantir que ele cumpra essas medidas socioeducativas, as penas alternativas, verificar se isso está acontecendo, saber como é que está a situação social do adolescente para entender o porquê do crime e o que ele pode fazer para que isso seja evitado. Acompanhamento se está indo na escola, várias coisas assim. O CREAS é quem vai articular grande parte disso, CREAS 2, tipo específico de CREA. Então, eles deram um nome aí de CREAS 2 para não usar essa sigla toda aí. Depois, o PAEF, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos, é um programa que oferta apoio, orientação, acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Isso inclui o mais famoso de violência doméstica e tudo mais, mas também outros. É, não sei se algum de vocês viu acho que foi Profissão Repórter que teve sobre autismo, acho que foi no ano passado. E lá um dos casos mostrava um rapaz, na verdade era adulto, que ele mora com a mãe, ele tem um autismo severo, com muito comprometimento, e ele fica acorrentado em casa o dia todo. Ficava com correntes mesmo, preso o dia inteiro. Isso é uma situação muito complicada, e muita gente pode pensar, porra, que mãe é essa, né? Com uma mãe dessa, ninguém precisa do inimigo. Mas é mais complicado. Não tô falando que ela tá certa, ela não é assim. Mas a situação é complicada porque ele é um caso grave, ele é muito agressivo, e ele, quando entra em crise, ele se agride muito e agride ela, agride todo mundo em volta, quebra coisas e tudo. Então é complicado ele solto na casa para vizinhos, para a mãe, para todo mundo. E ele ficou nessa situação horrível, devido à dificuldade que a mãe tinha de lidar com ele, ela teve que parar de trabalhar, cuidar dele e tudo mais. Uma solução que ela encontrou é manter ele preso, acorrentado, soltar pontualmente, passear, caminhar, lidar com ele. É uma situação difícil para os dois. E aí, o PAEF vai orientar esse tipo de pessoa, procurar saber desse tipo de caso e ver se eles têm direito a algum auxílio, bolsa, profissionais específicos, etc, etc. Eu vou até falar de bolsa sobre isso agora. Que é aí 1.6, o SUAS. Dentro do SUAS, né, que vocês já sabem o que é, tem alguns programas, e eu anotei alguns exemplos deles que o livro dá. O primeiro que eu pus aí é o BPC. BPC é Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social. É um direito garantido por lei que consiste em pagamento mensal de um salário mínimo a idosos com mais de 65 anos de idade e pessoas com deficiência de qualquer idade, por isso que eu falei que entra nesse caso, que comprovem ter renda per capita inferior a um quarto de salário mínimo. Então, são pessoas muito pobres. Elas têm que ter renda inferior a um quarto de salário mínimo para poder ter direito ao BPC. E aí, se a pessoa tiver mais de 65, foi idosa, ela te mostrar que não tem renda, tem uma renda menor do que um quarto de salário mínimo, ela pode requerer isso e ganhar um salário. Também, ela pode ser uma pessoa com deficiência de qualquer tipo e que não tem renda, que pode ter gente com deficiência que é rica, sei lá, mas se ela tiver uma deficiência e ela não tiver renda menor que um quarto de salário mínimo, também pode requerer. E aí uma pergunta que quase sempre fazem, é cumulativo para a mesma família, do tipo, esse caso da mãe com o filho, ela tem mais de 65, não tem renda direito, ganha o benefício? Ganha. E ele também, por ter deficiência e não ter renda? Também. E é isso que permite poder fazer o tratamento dele minimamente, né, de ter alimento, de ter alguma coisa para ele que é uma situação bem complicada. No caso deles, psicólogos vão, visitam, atendem ele em casa e dão orientações para a mãe, fazem uma série de coisas. A reportagem mostrou isso também. Só que difícil. O Alan perguntou: no caso dessa mãe, o que aconteceria na ausência ou morte dela? Na ausência ou morte dela, essa pessoa ia ser encaminhada para o serviço de assistência social e ia fazer uma avaliação. Se é possível encaminhá-la para ser cuidada por outras pessoas, por exemplo, casa-lar, algum outro tipo de situação de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e não tem como, não podem estar com os pais e tudo mais, ou se é fazer algum tipo de outro programa. Tem alguns casos de pessoas que perdem, né, os pais e tudo mais, que vão morar em locais mantidos pelo Estado, com cuidadores e tudo mais. Já acontece gente que mora, inclusive, no CAPS 3, que tem condição de dormir, e que tem gente que vive lá, em tratamento integral. Mas é mais frequente que a gente busque inserir essa pessoa numa família. O difícil é achar, em casos graves como esse, uma família que queira cuidar.
Então, é bem difícil. Então, é mais provável que ele fique sob a tutela do Estado e seja colocado num CAPS 3, ou que fique rodando de um programa para outro para poder tentar conseguir o mínimo de assistência e tudo mais. Tem gente nessa situação, viu? Que morre, não tem ninguém e tem uma deficiência grave, mental, transtorno psicológico e vive no CAPS e tudo mais. Bom, outra medida que tem a ver com SUAS, quase ninguém sabe que tem a ver com SUAS, é o restaurante popular. Restaurante popular, ele é de assistência social, óbvio. Se parar para pensar, é óbvio, né? Mas quase ninguém sabe. Então, por quê? O restaurante popular que fornece, pelo menos fornecia na minha época, né, refeições a R$ 1, não sei como é que está hoje, ele é uma forma de dar alimento a pessoas por um custo mínimo. Esse R$ 1, ele não paga nem metade das despesas daquela comida, cozinheiros, local e tudo isso. Então, é uma forma de assistência social mesmo, o Estado que está bancando. Ele é para ajudar um pouquinho nos custos. E aí o restaurante popular permite ter uma alimentação teoricamente de qualidade para as pessoas. Eu já comi em restaurante popular e eu gostava de um restaurante popular perto da PUC. E para economizar, eu e várias outras pessoas, estudantes, comiam lá de vez em quando. A comida era boa, decente, não é nada espetacular, mas é cozinheiros que fazem. Tem nutricionista que monta cardápio para ter o mínimo, né, de questões nutricionais que a pessoa precisa para o seu dia ali nos pratos, etc. Então, eu achava até gostoso. O problema maior era a fila. O lugar era muito cheio, o ambiente era meio desagradável e tinha esses problemas todos aí. Acho que ainda tem fila gigante e tudo mais. E não sei quanto que está hoje em dia, se ainda é R$ 1. Mas o restaurante popular faz parte do SUAS para dar aumentar a probabilidade de segurança alimentar das pessoas. Outra coisa, oferta de atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos. Acabou que eu já falei disso, né? Quando eu falei do PAEF. Então, vamos lá. Acelerando que a gente vai conseguir acabar. Vamos conseguir acabar isso aqui. Antes de acabar esse Zoom, de preferência bem antes. Trabalho do psicólogo junto ao CRAS, CREAS e SUAS. Então, tem uma parte desse capítulo, dessa sessão do livro Psicologia e Políticas Públicas, que então vai explicar. Você que está aí lendo, babando, não está entendendo o que realmente faz o psicólogo, como que é o dia a dia dele, qual é a diferença do trabalho dele para o de assistente social, então vamos te explicar. Só que, na minha opinião, e não sei se vocês vão concordar, eu copiei e colei uns trechos aí do livro, acaba que ele não explica tanto, ele não explica tão bem, ele fala, fala, fala e não diz muito. Não sei se vocês concordam. Vamos ler aqui uns trechos para vocês verem. Eu tive que ir atrás de outras fontes por fora para poder conseguir passar para vocês melhor o que de fato, como que é a especificidade do trabalho do psicólogo lá em relação à assistência social. Mas vamos por partes. Então tá lá, CFP. Vocês já sabem o que é, né? Conselho Federal de Psicologia. O CFP diz, e esse trecho está no livro, o psicólogo deve integrar as equipes de trabalho em igualdade de condições e com liberdade de ação no papel de contribuição nesse processo de construção de uma nova ótica de promoção que abandona o assistencialismo, as benesses e que não está centrado na caridade nem favor, rompendo com o paradigma da tutela, das ações dispersas e pontuais. Bom, vamos lá. Vamos fazer assim como eu fiz antes, olhar trecho a trecho, oração a oração, para ver se a gente entende alguma coisa. Primeira parte. O psicólogo deve integrar as equipes de trabalho. Bom, que bom, né? Já que ele vai trabalhar em política pública, ele tem que integrar as equipes de trabalho. Até aí, beleza. Em igualdade de condições, ótimo. Quer dizer que ele tem igualdade de condições. Ele tem direito a intervalo, almoço, cantina, se tiver lá, essas coisas. Ele tem os mesmos direitos que as outras pessoas. E com liberdade de ação, bom, então ele vai poder exercer o trabalho dele, apesar de que essa liberdade de ação, né, é meio assim, é limitado, né? Não quer dizer que tem liberdade de ação total. Eu acho que o psicólogo não pode, sei lá, chegar no trabalho, baixar as calças, cagar na mesa, sei lá. Ele tem liberdade de ação para atuar dentro das responsabilidades de atuação dele, que o CFP não está explicando qual é, como a gente vai ver. Eles não estão dizendo qual é. Então fica difícil de saber até onde vai essa liberdade. Continuando. Num papel de contribuição nesse processo, então ele vai contribuir, ele está lá, tem liberdade de ação, igualdade de direito, beleza. Agora ele vai contribuir nesse processo
Que processo? Aí continua. De construção de uma nova ótica de promoção. Então, um processo para construir uma nova maneira de encarar, uma nova visão, nova ótica. Encarar a promoção da saúde. Então, psicólogo está lá, ok. Que abandona o assistencialismo. Então, deixa de lado a ideia de que a gente está fazendo favor. E ele começa a usar outros termos para isso. Abandona o assistencialismo, as benesses, que não está centrada na caridade nem favor, rompendo com o paradigma da tutela das ações dispersas e pontuais. Então, eu acho que falou, eu não disse nada. O que ele falou basicamente é que o psicólogo, então, vai atuar contribuindo para essa visão de que a assistência social é um direito e não um favor de ninguém. Tá, mas e aí? Como que isso é diferente do que faz o assistente social? Como que isso é diferente do que faz qualquer outro que está ali trabalhando com política pública? Então, o psicólogo é o quê? É o marketing? A gente trabalha na promoção de uma nova ótica da política pública? Não, né? Então, esse trecho é muito vago. E os outros trechos, os outros momentos que o livro fala disso, ele também usa muito o conceito de o sujeito, da unicidade dele, e do olhar do psicólogo como sujeito, como um ser vivente no mundo, e que continua não explicando. A gente não consegue ver por essas explicações o que o psicólogo está fazendo e como isso é diferente da assistência social. Então, aí, embaixo diz, o psicólogo deve focar na prevenção de situações de risco. Beleza, já é alguma coisa. Mas os outros também. A gente acabou de ver que a assistência social faz muito isso, é papel da política pública, né? Trabalhar com prevenções de risco, então continua sem entender o que o psicólogo faz de específico, que é o que eu achei por fora, isso não está no livro, o 2.4. Não, 2.3, perdão. O 2.3 aí, que é o atendimento do psicólogo deve cuidar do sofrimento individual, mas também ser pragmático e ciente do contexto social. Então, aí sim fica um pouco mais claro. O atendimento deve cuidar do sofrimento individual, aí é exclusivo do psicólogo. O assistente social não vai pegar o caso da moça que está sofrendo violência doméstica e saber lidar com esse sofrimento, a angústia dela, por que, que ela está se sentindo assim, por que, que ela mantém esse tipo de relação, as dificuldades de sair desse tipo de relação, é, se ela está tendo crise de ansiedade por causa disso, como que maneja isso, como que trata essas questões. Tudo isso é exclusivo do trabalho do psicólogo. Então, essa parte do sofrimento individual, aí sim fica mais claro. A gente vai lidar com o sofrimento individual. Só que, isso é muito importante, não é igual na clínica, de modo geral, que é o sofrimento individual. Tem um porém aí, tem um mas importante na política pública, que é mas também ser pragmático, ou seja, resolver, lidar com questões práticas, resolução das questões, e ciente do contexto social. Então não basta a moça que está numa situação de relacionamento abusivo te procurar, você acolher, lidar com o sofrimento, ajudar ela a sofrer menos com a situação. Se você trabalha com política pública, é esperado que você faça mais que isso, que é ajudá-la a ter consciência do que ela pode fazer, quais serviços ela pode utilizar nesse tipo de situação, se for o caso, encaminhá-la para esse tipo de serviços que pode dar proteção para ela, para poder articular com toda a parte da assistência social. Então, a ideia é você resolver problemas, não ofertar tratamento psicológico per se. O tratamento psicológico clínico, de saber sobre o sofrimento e a escuta, pode ser oferecido por psicólogo em políticas públicas, mas não é o trabalho no CRAS e no CREAS. Esse é o trabalho em posto de saúde, psicólogo como trabalhando para o SUS. Entendeu? Já o psicólogo que trabalha para o SUAS vai ter a parte do olhar, do ouvido do psicólogo e do sofrimento individual, mas dentro desse contexto social todo da comunidade da pessoa, para poder ajudar a orientar as políticas públicas e orientar essa pessoa no serviço que ela tem direito. Então, é isso. Depois, 2.4. Trabalho do psicólogo junto à assistência social em diferentes abordagens. Então, o psicólogo atua em política pública, mas como a gente já mencionou, depende muito da abordagem dele. A psicologia não é uma só. Ela tem muitas abordagens diferentes que vão mudar muito o jeito que esse psicólogo vai atuar, tanto no CRAS, CREAS e de modo geral em política pública. Então, a psicologia social, por exemplo, ela vai focar nas questões sociais do sujeito, principalmente as condições materiais, econômicas, de ambiente, de locomoção e como que isso influencia no sofrimento do sujeito e ficar atento e focar nessas situações sociais. Tem mais de uma linha de corrente dentro da psicologia social.
no Brasil. A maior corrente, a mais popular e mais utilizada aqui, é chamada de psicologia social latino-americana. Toda uma linha de autores que escrevem principalmente em espanhol, da América Latina e tudo mais, que falam das especificidades do povo latino, de opressão e tudo isso. A psicologia social latino-americana, ela acredita que o trabalho do psicólogo social, e o trabalho do psicólogo, é dar consciência política para os sujeitos. Que o sujeito tem que ter consciência da sua situação política, do sistema que ele está inserido, de como o sistema o esmaga e como que ele pode se empoderar desse sistema, ampliando a consciência política, o ativismo social dele, se engajando em causas e tudo mais. Essa é a psicologia social latino-americana. Eles defendem que o tratamento é mais nessa linha, do engajamento político, da consciência política. Claro que ela sofre críticas também, de pessoas que acham que isso não deveria ser trabalho do psicólogo, mas é a linha que eles trabalham. Outras linhas da psicologia social, como psicologia social cognitiva, psicologia social comportamental, focam na questão social sem ser essa parte de conscientização política, de torná-lo ativo politicamente, necessariamente, mas de focar em outras formas de lidar com as questões sociais dele. Bom, tem também a humanista. Eu vou falar muito por alto dessas abordagens, que não são a minha, porque não é minha especialidade, e vou falar um pouquinho melhor da análise do comportamento. Mas, continuando, na humanista, eles vão focar do sujeito com ele mesmo. Se ele está sendo sua própria pessoa critério, se ele está conseguindo ser ele mesmo, se ele está se ele consegue ser acolhido e ouvido pelo psicólogo como um outro ser humano que sofre. A humanista parte muito disso, do psicólogo se colocar também como um ser humano vulnerável para alcançar o outro sujeito. E conceitos próprios lá da humanista. As autoras do livro que vocês estão lendo como base, eu acho que elas são mais para humanista, devido a alguns termos que elas usam. Eu tenho essa impressão. E eles têm sua própria forma de encarar esse fazer do psicólogo, de fazer o sujeito ser ele mesmo, dele ter ele mesmo como pessoa critério, dele ter autenticidade, das relações do psicólogo com ele serem relações abertas e vulneráveis, etc. A sistêmica vai trabalhar com a ideia de que nossas relações e nosso funcionamento no mundo pode ser analisado por meio de sistemas, em que eu e vocês somos um sistema, vocês uns com os outros são outro, eu e minha mãe é um sistema, eu e toda a minha família é outro, do qual eu e minha mãe estão dentro, e por aí vai. E que esses sistemas têm características próprias e regras próprias, e que o trabalho do psicólogo é entender o funcionamento desse sistema segundo, dentro do arcabouço teórico da teoria sistêmica, que envolve conceitos como antropoiese, como entropia e algumas outras coisas. Então, eles têm os próprios conceitos e o psicólogo sistêmico, que trabalha em política pública, muito provavelmente vai focar na família, na parte familiar, no núcleo familiar e daquelas relações que ele estabelece e melhorando a qualidade das relações ali, transformar o social. Beleza? A psicanálise também tem sua própria visão de mundo e ela vai ser bem mais individual. A psicanálise não ignora o social e tem muito psicanalista que trabalha com política pública que é muito ativo socialmente. Mas, tradicionalmente, ela acredita que o sofrimento do sujeito tem a ver com os primeiros anos de vida dele, principalmente até o Édipo, complexo de Édipo, que ocorre por volta dos 5 a 7 anos, essa fase, em que vai acontecer a resolução do complexo de Édipo, que é se o sujeito aceita a castração, e aí vai ser um sujeito de estrutura neurótica, se ele sabe que a castração existe, mas ele ignora, que aí é perversão, ou se ele ignora a castração de modo geral, e aí é psicose. Então, a psicanálise vai interpretar que as questões psicológicas do sujeito têm muito a ver com a estrutura e com esses momentos de fases anteriores da vida. E vai buscar, dentro desse conhecimento, dentro dessa teoria, dessas propostas da psicanálise, averiguar quais dessas experiências ajudam o sujeito a entender quem ele é e ele conseguir arcar com o próprio sofrimento, com as próprias escolhas e lidar, transitar melhor no mundo. Beleza? Por fim, análise do comportamento, que é a minha área. A gente, na psicologia social e na parte de políticas públicas, a gente vai levar em consideração, como vocês sabem, espero, os 3 níveis de seleção, que é entender que cada sujeito que está procurando a gente lá, ele é fruto da parte filogenética, então ele tem uma genética única, uma sensibilidade única às situações e aos estímulos, que é diferente de outros que tiveram
estão no mesmo ambiente. A parte ontogenética, ele tem experiências individuais únicas, ele com ele mesmo, ao longo da história de vida, e cultural. Ele está inserido numa cultura que afeta ele de uma maneira especial, dado a sua ontogênese e a sua filogênese. Levando em consideração esses 3 níveis de seleção, a gente vai tentar descrever as contingências, as circunstâncias que afetam esse sujeito, que pode ser incluído as situações de violência, as relações que ele estabeleceu na escola, ou com os pais, ou por aí vai. Descrevendo essas contingências, a gente consegue entender melhor quem é esse sujeito que sofre, que está precisando de ajuda e como que a gente ajuda ele nisso. Então a gente vai descrevendo essas contingências ao longo da história de vida dele e no momento atual que controlam o comportamento. E aí entram os 2 tipos de comportamento que vocês também estudaram, que é o respondente, que é pelo pareamento de estímulo, a ansiedade que ele sente, a angústia ou a braveza, né, irritação, agressividade, que é a parte de pareamento de estímulo, e tem as técnicas específicas para lidar com isso, que vocês estudaram também, extinção respondente, dessensibilização sistemática, contra-condicionamento, etc, etc. Não vou falar disso agora, não. E a parte operante, que são os comportamentos que ele aprendeu pelas consequências e que, de alguma forma, foi o modo menos sofrido que ele conseguiu ser no mundo por enquanto. E esse ajuda ele, ampliando o repertório comportamental desse sujeito, lidando com os respondentes, da maneira, das técnicas que a gente tem, tudo levando em consideração ele como filogenético, ontogenético e cultural. Tranquilo? Por fim, críticas a isso tudo, a atuação do psicólogo. A principal é essa pluralidade da psicologia. Pessoas de outras áreas acham que a psicologia não é uma ciência, porque ela muda muito de acordo com a abordagem. Os critérios do que é feito, se é baseado em evidência, se não é, se tem resultados rápidos ou não, se tem garantia de resultados ou alta probabilidade de resultados esperados ou não tem nenhuma, a linguagem que ela usa, tudo depende da abordagem. Um psicólogo comportamental em políticas públicas vai fazer um trabalho muito diferente do que um psicanalista, provavelmente. Vai ter similaridades no sentido de preocupar em caminhar para os serviços corretos e etc. Mas o atendimento que ele faz ali vai ser muito diferente. Preocupações diferentes, intervenções diferentes, eficácias diferentes, etc. Então a psicologia é muito criticada por causa disso, de que a pessoa que procura um psicólogo no serviço público não sabe o que esperar, o que vai sair daí. Porque tem tantas visões diferentes e ela não é única e varia tanto que vai depender de quem está atendendo ela. Por outro lado, a psicologia responde falando que não dá para torná-la única, porque senão você teria que escolher uma abordagem. Como que você escolhe isso? Ninguém é superior a ninguém. Nenhuma pode falar que eu sou a psicologia e tudo que for psicologia agora, público, vai ser na minha linha. Não dá para fazer isso. Você está excluindo outras visões de mundo, outras pessoas, outros profissionais, outros estudiosos, outras abordagens que pensam totalmente diferente de você. Então, é um problemão, porque ao mesmo tempo que você não pode definir uma, porque isso é autoritário, você está sendo dogmático, fixando algo, usando um poder arbitrário para colocar a sua abordagem como a certa. Por outro lado, se você não faz isso também, você pode tudo. Qualquer um de qualquer linha, por mais excêntrica que seja, está ali e quem procura esse serviço público não tem garantia do que vai acontecer, do que vai vir, qual a visão de quem vai vir, como vai ser conduzido o trabalho, consequentemente, quais os resultados. Beleza? Então é isso. Como sempre, complexo, complicado, difícil, como quase tudo na vida. Mas tá tranquilo, né? A aula de hoje é isso, durou bastante, hein? Durou pra caramba. Espero que não tenha sido horrível. Eu sei que aula à distância, de noite, pessoal cansado, e online, tem vários complicadores. Eu não tenho a mesma interação com vocês que eu tenho aí, mas espero que tenha sido ok para vocês, no mínimo, tá bom? Que a maior parte de vocês tenha conseguido prestar atenção e tirar alguma coisa disso, para a gente continuar. Estamos nesse momento aí de distanciamento social, mas que não vai impedir a gente de estudar, de aprender coisas importantes, de conseguir conteúdo de qualidade. Eu vou, da minha parte aqui, tentar fazer o meu melhor, das aulas e dar com qualidade, e colocar de tempos em tempos algo para vocês no AVA, e de tempos em tempos também exercício e tudo para a gente ficar afiado. E assim que isso se resolver, pode ser daqui a semanas ou meses, ou sei lá quando, a gente retoma e se vê pessoalmente de novo. Tá bom? Que bom, gente. Valeu aí quem tá elogiando. Fico feliz demais. Feliz demais.
que a gente continue tendo aulas bacanas e vocês consigam achar interessante, mesmo em casa, estimular vocês a pensar sobre esses assuntos, estudar, aprender e a gente não parar. Tranquilo? Valeu demais, gente. Bom descanso para vocês, boa noite. A gente se vê semana que vem. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Podem entrar em contato, tá? Um abraço.